Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Insatisfeitos com a resposta das lideranças políticas, sociais e económicas, milhões de jovens saíram às ruas neste mês de março, pedindo mais ação para travar os efeitos das alterações climáticas. Uma mobilização global, comentada em todo o mundo, não apenas na Europa, inspirados no exemplo de Greta Thunberg, que na sua Suécia natal faz das sextas-feiras também dia de greve pelas medidas, um protesto pelas medidas que faltam neste combate. Falemos então da sociedade, a quem dá lições afinal em matéria ambiental, será que dá ou não? Cidadania ambiental que temos em Portugal, como ela está, como é que uma consciência ambiental se instala na sociedade e pode eventualmente pressionar realmente outros poderes, em tempo de protestos juvenis, mas também, por exemplo, de seca em Portugal. O tema deste programa é a cidadania e o ambiente. São os nossos convidados, a investigadora Sofia Guedes Vaz, engenheira ambiental de formação, doutorada em Filosofia da Natureza e Ambiente e autora do ensaio publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, intitulado Ambiente em Portugal. E também Alfredo Cunhal Sendim, engenheiro zootécnico de formação. Ele gera a cooperativa de usuários do Freixo do Meio. É uma herdade e comunidade onde se recupera a montada alentejano, onde exerce a agroecologia, é uma figura de referência também na agricultura biológica. Com eles vamos conversar nos próximos 30 minutos. Bem-vindos, obrigado pela vossa presença. No caso, a Sofia é uma repetição neste programa, vez que já que debatemos exatamente o ambiente em Portugal. Sofia, sempre existiram movimentos sociais no mundo, não é? Faz parte, sobretudo do século XX, está cheio de movimentos que geraram mudanças na sociedade. De repente, não há propriamente uma cimeira da Terra depois da manhã ou deste mês, surgiu um protesto muito concorrido em todo o mundo, com jovens, ou seja, o calendário foram os jovens que o escolheram. Como é que vê esta mobilização? Acha que esta mobilização que temos ouvido nos últimos tempos é diferente de anteriores? Tem o mesmo, está na linha de outras mobilizações internacionais na questão do clima? Não, é diferente. E porquê? É diferente porque é protagonizada por crianças, adolescentes, crianças, e isto é inédito. Normalmente são adolescentes, não é? O Maio de 68, por exemplo, já eram jovens adultos. Universitários, sim. Universitários. E isto são mesmo crianças. A Greta, quando começou há 30 semanas atrás, sentou-se sozinha à porta do Parlamento sueco. 30 semanas depois, 1,5 milhão de crianças adolescentes manifestam-se na rua. É brutal aquilo que ela conseguiu, começando sozinha. Houve aqui um tempo que ela foi falar a Davos, não é? Sim. Conseguiu ir falar a Davos e, portanto, não é assim sem agenda nenhuma, não é? Há aqui também alguma agenda. E a agenda do clima já não se faz por datas. A agenda do clima é constante. O clima tem que estar na agenda todos os dias, não é só quando existe um evento. Isso também temos que começar a consciencializar essa ideia. Mas o facto de serem crianças, do ponto de vista da base do argumentário, digamos, no clima, apenas simplifica, torna mais colorido, mais apelativo para as sociedades perceberem o que está aqui em causa? Está igualmente ancorado numa preocupação real? A preocupação é real e ainda é mais real para eles, não é? Todas as políticas de clima falam em 2020 e 2030. 2030 é quando eu vou morrer, não é? 2030 é quando a Greta começa a... que não. É quando a Greta começa ou 2050, não é? As políticas de clima 2050. 2050 é quando a Greta, não é, tem 40 anos e está... E, portanto, são preocupações que eles têm que ter, que são os jovens que têm que ter, não temos todos que ter, mas faz todo o sentido que eles tenham. E é muito... O que eu acho espetacular neste movimento é, de facto, eles estarem despertos para esta crise e a ideia de que tem que se fazer alguma coisa. E ela consegue mobilizar, não sei como, conseguiu de facto mobilizar todas, 1,5 milhões de adolescentes. Como é que ela o fez, não sei. Se são eles que têm as respostas, não, ela está sempre a dizer, não é? Não tenho as respostas. E aliás, não há respostas simples. Se houvesse respostas simples, já as tínhamos feito, não é? Já as tínhamos posto em prática. Sim, isso... é natural que as crianças levantem sempre pontos de interrogação, por isso os porquês são as perguntas que eles mais demandam. Alfredo Cunhal Sendim,
aqui os porquês são diferentes, o que também concorda com a ideia que Sofia Guedes Vaz traz em relação a uma mudança e um dado novo, digamos, na mobilização global em relação ao clima? O mais possível. Eu acho que o espírito normalmente manifesta-se nos menos adulterados, e é muito interessante como esta questão aparece desta forma. É também evidente para mim que as novas gerações não estão representadas na nossa sociedade, cada vez menos, não é? Elas não pagam impostos, não votam, não têm. Nós temos uma atuação cada vez mais imediatista, e isso é um fenómeno que evidentemente vai transparecendo, e que os representantes dessas novas gerações vão sentindo de uma forma muito forte. E estes fenómenos aparecem onde menos se espera, mas é muito importante nós ouvirmos e sentirmos o que eles significam. E volta à questão, tem um argumentário verdadeiramente adulto, entre aspas, mesmo sendo crianças que estão com os cartazes envolvendo as marchas pelas cidades onde estiveram? Sem dúvida, porque, quer dizer, o que qualquer pessoa, mesmo uma criança, sente é que o problema não está a ser resolvido. Não há, ele começa a ser diagnosticado, mas não há efetivamente uma forma concertada, coerente, para nós, enfim, tomarmos medidas para o resolver. Isso é evidente para todos nós, mas para uma criança que não tem medo de fazer perguntas e que não tem medo de dizer que o rei vai nu, enfim, surge por aí. Por acaso não é novo a questão das crianças tomarem o palco, por exemplo, até em grandes conferências? Eu recordo quando estive na Cimeira Rio Mais 20, entrevistei a criança que tinha subido ao palco em 1992, na conferência do Rio. Sofia, isto quer dizer que há um certo desespero quando até as crianças saem à rua, é porque parece que já nada pode mobilizar os poderes para tomar conta desta situação, porque cimeiras temos vindo muitas, planos, alguns compromissos, mas depois na realidade aquilo que se denuncia neste argumento é de que não é suficiente a velocidade, o ritmo, a passada a que vai sendo feito este combate. Sim, eu acho que devemos todos estar desesperados, de facto, e não só as crianças, porque de facto estamos a ir muito devagar, e mais do que devagar não estamos a colocar as questões certas. Quais são as questões certas? E estamos sempre, é mais um plano, mais um plano e mais um plano, e com planos já se viu que não se muda nada. Quais são as questões certas? As questões certas é mesmo o sistema económico que nós temos e a necessidade do crescimento económico como base que sustenta a maneira como a sociedade funciona. É estarmos a maneira como o sistema está alicerçado na competição e na depleção de recursos. E o tempo está a mudar, o trabalho já nunca mais vai ser aquilo que é, não é? O planeta já não aguenta e nós continuamos sempre com paliativos que são o chamado business as usual. Vamos resolver as coisas dentro sempre deste sistema e não estamos a ter coragem de pensar noutro sistema. Não temos coragem porque é difícil, mas a própria Greta diz isto. O problema aqui não é eu agora de repente eu não comer carne e alguém não comer carne e o outro ser vegan e não deitarmos plásticos para o mar. Isso também são paliativos? São ações individuais, pequenos paliativos? Pois, o que é preciso é mudar o sistema, não é? E, infelizmente em Portugal, por acaso temos esta experiência que quando foi a crise, infelizmente, mas foi quando todos os dados do ambiente estavam melhor. A austeridade fez bem ao ambiente. A austeridade, isto é difícil dizer e eu nunca podia ser política porque depois isto era logo apanhado como politicamente pouco correto. Mas no sentido de poupança, não utilização de recursos, não produção de resíduos sólidos, menos desperdício alimentar, mais aproveitamento. Portanto, tudo isso funciona. Mas funcionou mal porque funcionou no âmbito de uma crise. Agora, se isso funcionasse de uma maneira estruturada e sistemática, é completamente diferente. E é isso que é preciso. É essa mudança que é dificílima. Porque aqui
numa transição há sempre perdedores e ganhadores, não é? E nesta transição vai haver muito mais perdedores do que ganhadores. E os perdedores são os mais poderosos, não é? Que modelos podemos encontrar, Alfredo Cunhal Sandino, do ponto de vista económico, da forma como nós nos organizamos enquanto comunidades para responder a esta inquietação em relação ao nosso modelo económico? Podemos sempre fazer muita coisa, e normalmente as grandes soluções vêm do inesperado. É evidente que aqui há uma questão técnica, por um lado, que tem que ver com a abordagem dos ecossistemas e como é que nós, por exemplo, retiramos a nossa comida dessa interação com os ecossistemas, mas há depois uma questão de fundo, que é uma questão social, que tem que ver com a forma como as pessoas, como todos os co-criadores, todos os homens, participam nessa interação com os ecossistemas. Neste momento é fácil de perceber que aquilo que é permitido à maioria dos co-criadores, dos seres humanos, não é uma atuação responsável perante os ecossistemas, porque eles co-criam quando comem, mas não lhes é dada a possibilidade de participar no processo, de correr os riscos inerentes a essa participação, nem sequer em termos de informação, é apenas enfim, posta à disposição das pessoas alternativas de consumo muito distantes e que não permitem uma responsabilização. Mas permita-me discordar de alguma maneira. Eu acho que é evidente que nós temos que mudar o nosso sistema económico, a forma como arrumamos a nossa casa, mas há uma primeira questão de fundo, e essa questão é muito simples, tem que ver com a atitude do homem, com a compreensão do homem perante o projeto que lhe é posto. Eu acho que nós não entendemos ainda a nossa função neste planeta, não interpretamos bem, por exemplo, a questão do Gênesis. De facto, há coisas que não estão à disposição do homem, não são negociáveis, não são dialogáveis, e essas coisas são as leis da natureza. Nós estamos aqui para servir um projeto e temos uma capacidade criadora e temos a possibilidade de fazer maravilhas, mas perante uma ordem que é estabelecida e que nós insistentemente não percebemos, contrariamos, criamos a nossa versão da árvore do bem e do mal, porque temos a tentação de comer o seu fruto, quando de facto nós não estamos aqui para outra coisa senão para ser uma peça de um sistema com uma capacidade extraordinária, criadora. Fomos chamados a isso, mas essa é a questão grande de fundo. É preciso uma mudança na atitude do homem, da visão do homem, e é isso que esta menina representa, porque é de facto essa chamada só pode vir do interior das pessoas, do espírito, daquilo que nós chamamos espírito, e essa é a questão de fundo. Nós insistentemente somos a única espécie que não percebeu que tem que ter utilidade para o sistema, tem que contribuir, como todas as outras espécies fazem. No imperativo categórico do Kant, todas as plantas fazem essencialmente aquilo que gostariam que as outras fizessem, só nós não percebemos isso ainda. Depois há uma outra questão que está por trás da economia. Enquanto nós não consagrarmos numa lei internacional as questões fundamentais, os tais 9 ciclos geobiofísicos dos quais depende o funcionamento do nosso planeta, enquanto nós não tivermos uma arrumação correta dessas questões em termos de legislação internacional, elas nunca se vão verter na economia. Hoje a nossa economia só valoriza a natureza, digamos assim, quando nós a destruímos, quando nós a degradamos. E isso é, obviamente, Mas as leis não têm mandado muito na economia. A tensão entre quem legisla e a economia, como ela avança pelo mundo fora, não estou a falar só de Portugal, mostra que ela vai a um ritmo galopante que nem a regulação consegue acompanhar. Eu não concordo muito, quer dizer, as leis são de facto aquilo que depois imprime o que é possível na economia ou não. Se nós não tivéssemos criado a lei intangível do direito de autor, não tínhamos o conhecimento que temos hoje. Foi fundamental perceber que há um intangível, há um projeto extraordinário que ainda por cima é português nessa matéria, que é o projeto do Paulo Magalhães, do condomínio da terra, neste momento com uma expressão a nível mundial e com uma ligação aos
verdadeiros cientistas que estudam de facto esta questão dos sistemas terrestres e eu acredito que a única solução de fundo, mas primeiro é evidente que é necessário uma conversão do ser humano à sua missão, perceber de facto qual é, porque é que nós estamos aqui e onde é que nós devemos criar. Essa é uma conversão global para acontecer. Sofia, querem entrar nesse debate? Sim, eu concordo. A ideia é que eu acho que tem que haver tem que haver dois movimentos que vão convergindo, não é? O chamado bottom-up e top-down, não é? E o bottom-up então somos nós todos, os cidadãos, e por isso é que também este programa certamente é dedicado à cidadania e portanto é a consciencialização de cada um de nós, porque sem dúvida nenhuma que se cada um de nós fizer aquilo que tem que fazer, a coisa está resolvida. Quase, não é? Só que mas isso é difícil. É preciso um enquadramento. Mas depois, aqui, e por isso é que eu estou a o dizer. enquadramento é essencial aqui no argumento do Alfredo Cunhal Sandinho. Sim, há vários enquadramentos, não é? Há o enquadramento filosófico que fala e que faz todo o sentido, não é? E que a ética ambiental tem vindo a defender nos últimos 60 anos, qual é que é o nosso lugar qual é que é o nosso lugar aqui neste planeta e o que é que podemos e não podemos fazer e qual é que é o valor da natureza e se a natureza tem valor intrínseco ou não, e todo esse tipo de discussões que são fundamentais e o direito das novas gerações, não é? Que é aquilo que também que faz com que tivéssemos uma melhor atitude, e depois é preciso as políticas de cima também, portanto é preciso os cidadãos todos, é preciso sistemas ideológicos que enquadrem e é preciso sistemas políticos também com força. Agora, é verdade que a economia vai à frente de tudo, não é? Mas também a economia vai à frente de tudo porque nós queremos. Pois é que está. Supostamente estas mobilizações deveriam ter um impacto. Pois, será que tem? Eu espero que sim. É lógico que houve muitas críticas. Aquelas crianças não sabem o que estão ali a fazer, não é? E aquelas crianças, nenhuma delas vai abdicar do seu telemóvel ou de chegar a casa e jogar Fortnite. O que é verdade. Mas eu acho que não faz mal. Não faz mal porque o facto de estarem 1,5 milhões de crianças na rua, mesmo que só saiam de lá 100 grandes ativistas, podem ser o próximo Mandela do ambiente ou o próximo Papa do ambiente, e que vão mudar o mundo, porque o que é preciso vínhamos ali a falar sobre sonhos, não é? Eu gosto muito desta ideia com o Martin Luther King. Se ele tivesse dito eu tenho um plano, não tinha acontecido nada. Ele disse eu tenho um sonho e mudou o mundo. Mas ele teve um sonho numa altura em que o sonho fazia sentido. Numa altura em que o sonho, quer dizer, o sonho teria sempre feito sentido, mas numa altura em que o sonho ressoou nas pessoas todas, e então o sonho funciona. E eu acho que estamos nesta altura agora. Este sonho, que é um sonho que há 50 anos muitas pessoas têm, começa a ressoar e a fazer sentido. Um sonho de 50 anos. Um sonho, sim, mas o sonho da discriminação racial tinha mais que 50 anos, não é? Portanto, estes sonhos demoram muito tempo. Quando alguém de repente diz eu tenho um sonho e ele muda tudo, é um sonho que já existe há muito tempo, não é? Alfredo Cunhal Sandinho, na questão económica, várias experiências têm sido feitas em torno micro, digamos, de comunidades, de viver de outra forma, tentando dar um exemplo sobre como uma sociedade se pode estruturar e dali tirar lições. O que é que encontra de mais interessante naquilo que tem sido testado um pouco por todo o mundo, em vários países, na Europa e não só, de pequenas comunidades? Que exemplos mais interessantes pode aqui trazer-nos? Então, para mim, um dos movimentos mais inspiradores tem que ver com uma coisa que nasceu no Japão e que se chama lá TKI, que nos Estados Unidos se chama Consumer Supported Agriculture, que são, no fundo, nós de uma forma diferente voltarmos à economia que tínhamos na aldeia rural. São movimentos baseados em 3 pilares. Primeiro, a agroecologia como fundamento de interação com os ecossistemas. É a forma de obter comida ainda dominante, ancestral, e que é a única que conseguimos acreditar que seja verdadeiramente compatível com o nosso planeta. A segunda questão é o relacionamento humano, o conhecimento das pessoas, e a terceira questão tem que ver com o tratamento do alimento como um bem comum, o que implica uma participação no processo e uma partilha dos riscos. Na prática, o que é que isto é? Não são comunidades que vivem todas no território, as pessoas vivem na cidade e há agricultores que vivem no território, mas há um compromisso por parte dos agricultores
e por parte dos utilizadores, que passam a não ser chamados coprodutores, porque não é um mercado, é uma outra ordem. Não são consumidores? Não são consumidores, são assim coprodutores, porque eles passam a participar, a ser informados de todas as decisões que são tomadas. Neste momento é importante percebermos que um agricultor é alguém que de alguma maneira tem que desenvolver a sua atividade económica para manter a sua dignidade, como qualquer outra gente da sociedade, mas que para além disso tem que tomar decisões que passam muito para além, vão ter consequências muito para além do seu âmbito, da sua organização, da sua família. São as tais decisões quase da governação do sistema natural, porque é evidente que todos os setores têm impacto, mas os pescadores, os lenhadores e os agricultores têm, por ter uma interação direta nos ecossistemas, têm impactos diretos no clima, nas secas, em todas estas questões, nos recursos do solo, na biodiversidade. E quem é que gera então o sistema natural, que pode transformar o nosso planeta numa não-casa? Há pouco tempo nós percebemos que este planeta não é a nossa casa, se não tiver condições de habitabilidade para o ser humano. São os tais agricultores. Os agricultores fazem-no sozinho, não são eleitos. Hoje em dia, pior ainda do que uma monarquia, eu nasci o rei de um bocado de terra, porque ninguém me escolheu para tomar esse tipo de decisões. Há uma questão ainda mais perversa, que é a hegemonia económica. Eu tenho muito dinheiro, compro toda uma região e tomo decisões... Ou subsidio determinadas produções. Então, a questão de quem é que gere e como é que gere e qual é a capacitação para gerir o sistema natural é uma questão evidente neste momento. Agora, eu volto um bocadinho atrás. É possível um agricultor na economia atual ter a capacidade de desempenhar bem esse papel? Não é. É absolutamente impossível essa missão. Todas as pessoas conscientes se deviam demitir dela. Então, como é que nós podemos contornar isso? Por exemplo, através deste modelo das comunidades que participam. Nós começámos um programa deste tipo há 3 anos, são neste momento 110 famílias que têm uma participação plena nas decisões que se fazem no ecossistema que os alimenta de alguma maneira. Estas pessoas que estão fisicamente onde? Em Lisboa. Em Lisboa. Não estão no Alentejo. E são essencialmente uma geração muito nova, enfim, já numa idade... Letrada, com pouco dinheiro, mas com muita consciência, e que não quer continuar a fazer parte do problema. Eu diria que há aqui uma questão também essencial que tem que ver com a participação da sociedade civil. Não é? Nós demitimos-nos de participar na governança. O facto de termos um governo não pode cair no absurdo atual, que é nós elegermos um governo de 4 em 4 anos e depois demitirmos todos tudo o resto. Pouca exigência da sociedade civil. Não temos exigência, não temos participação. Agora, também não concordo que seja apenas a sociedade civil que possa mudar isto. É evidente que não. Eu, por exemplo, neste momento faço parte de uma ação europeia em que pusemos pela primeira vez um grupo de agricultores em tribunal, a Comissão e o Parlamento Europeu. Exato. Exatamente porque eu tenho tentado perceber o que é que eu posso fazer da minha parte. Tenho plantado nos últimos 2 anos mais de 100 mil árvores nas terras em que sou responsável, mas tenho noção que se isto aquece 3 graus não vale a pena de todo este esforço. Mas a sua queixa tem a ver já com prejuízos relacionados que associa a alterações climáticas. Sem dúvida, mas tem essencialmente que ver com o facto de apenas os atos de qualquer cidadão poderem pelo facto de eles terem um impacto muito menor do que as políticas, as questões económicas, as políticas verdadeiramente tomadas pela governança, essas são essenciais para que os atos da sociedade possam fazer sentido. Ou seja, o sistema de justiça pode funcionar também, há uma espécie de justiça ambiental? Eu acredito nas instituições e acredito na Europa, no projeto europeu, parece-me fundamental. Não acredito em nações, mas acredito essencialmente na construção de uma ordem global, porque nós só vivemos num planeta e, portanto, temos de ter uma governança global. Mas quando tem um prejuízo, a quem pode sacar a responsabilidade do seu prejuízo? Com certeza que aos responsáveis, tendo por premissa que foi feito tudo o resto para que esse prejuízo não existisse. Agora, a questão da causa não tem tanto que ver com prejuízos, a questão do prejuízo tem que existir para que a causa juridicamente tenha lugar, mas a questão é muito mais simbólica, é muito mais de fazer perceber, quer dizer, todo o esforço de uma sociedade cai por terra
se não existirem as medidas corretas por parte da governação. Como é que se compreende, Sofia, que estamos aqui a falar da necessidade também de mobilização da sociedade civil, e estamos no contexto de uma manifestação global de crianças relacionada com o clima? No entanto, vemos, por exemplo, em Portugal, pouca participação em associações ONGs na área do ambiente, algumas delas até com alguns problemas do ponto de vista da sua própria gestão pública, ou gestão privada de uma associação de utilidade pública, e detectamos aqui, já não é o primeiro programa em que aqui chegamos a esta conclusão noutras áreas, de uma fragilidade da sociedade civil portuguesa, de falta de exigência em relação àquilo que acontece nos poderes. O que é preciso mudar, ou que pistas poderemos aqui elencar para mudar e torná-la mais exigente, Sofia? Sim, é verdade que os portugueses não são o povo mais interventivo e em termos de movimentos ambientais sempre tiveram muito divorciados. Talvez também muito por culpa desses movimentos ambientais. Os ambientalistas, no geral, são pessoas moralistas e um bocado irritantes, donas da verdade, que sabem tudo e portanto, afastam muito o cidadão comum. Terão que fazer também eles uma transição, ou seja, o movimento pode mudar... Sim, eu acho que já tem vindo a fazer. Eu acho que começou muito assim, não é? E as pessoas que têm paixões acham sempre que têm as respostas para tudo e parece quase que são superiores aos outros. Porque eu é que sei, não é? Eu quase que também digo, eu também sou ambientalista, irritante e moralista. Portanto, também é aqui um meia-culpa. Mas temos que fazer essa transição. E depois, as pessoas, eu acho é que esta geração mais nova dos universitários já está muito a ter meios de vida alternativos, diferentes, e é sempre a grande esperança. Não é apenas um fragmento, uma amostra, não sim, é pequeno ainda? Mas não faz mal, tem que começar por algum lado, não é? É a própria Greta que diz, comecem a agir e depois, é assim, temos que esperar, não é? Ela diz uma frase gira que é: once we start to act, hope is everywhere. Não é? Uma vez que começamos a agir, depois a esperança começa a contagiar-se. Várias células se unam num movimento global, mas a questão é que isso pode ser muito frágil. Não, mas é preciso sempre começar por algum lado, não é? Eu gosto muito daquela imagem das cidades destruídas na Segunda Guerra Mundial. E quando uma pessoa vê aquelas fotografias no Facebook, não é? Antes e depois, e uma pessoa olha para uma cidade qualquer, alemã, inglesa, completamente destruída e pensa, isto não vai se pôr em pé. E passado 10 anos está lá uma cidade. E como é que alguém começou? Alguém começou um edifício e depois outro, e depois outro, e depois outro, e de repente a cidade está Sofia, nova. Não há também um copo um pouco meio cheio? Deixe-me fazer um discurso talvez um bocadinho diferente. Porque, se calhar, há uns anos, mobilizações destas não seriam possíveis. Ou seja, houve um trabalho de educação ambiental em Portugal. Sim. Já se podemos falar de algumas décadas, de pelo menos 20 anos, que nos traz aqui, quer dizer... Era aquilo que eu estava a dizer do sonho, não é? Nem tudo é tão mau assim. Claro, é aquilo que eu estava a dizer do sonho, não é? É que nesta altura do tempo, as pessoas que têm este sonho já começa a ressoar, e ressoa por causa disso, por causa de todo este... Há 50 anos que se fala disto, não é? Como há 50 anos que se fala disto, demora tempo, mas agora temos um bocadinho mais preparados. Agora há esta coisa do plástico, e num ano as iniciativas legislativas nacionais, europeias, internacionais, o mundo mobilizou-se por causa do plástico. E é inevitável que seja assim, por ondas, agora é o plástico, amanhã é outra? Sim, infelizmente é, mas é melhor isso do que nada, não é? Eu costumo dizer sempre que sou ecodeprimida, porque nunca vejo nada mudar e estamos sempre sou uma pessoa positiva, mas nesta coisa não tenho medo que não vamos muito longe, mas é sempre preciso acreditar e de facto e aproveitar as ondas. E se agora as pessoas com o plástico, com a questão do plástico já estão a ficar muito mobilizadas, agora é mais fácil também, se calhar, já para as alterações climáticas, é mais fácil para a biodiversidade, é mais fácil começarem a ficar mais sensíveis à ideia da natureza e da sua ligação à natureza. Agora esta grande moda da economia circular também pode ser também aqui da economia da partilha, que isto os jovens fazem imenso. A mobilidade em Lisboa, ninguém acreditaria há 2 anos atrás
acho que hoje em dia já é aquilo que é, as bicicletas, as trotinetes. Eu acho que é um encanto ver tanta bicicleta em Lisboa, e daqui a 2 anos... Mesmo as abandonadas? Mesmo as trotinetas abandonadas? Eu sabe que eu sou um aí bocadinho, não fica sou um bocado radical. Não, sou um bocadinho radical. E no outro dia um amigo meu pôs uma fotografia de uma trotinete abandonada num passeio de 50 centímetros, a dizer: "Ei, esta gente abandona trotinetes." E eu disse assim: não refiles contra a trotinete, refila contra o passeio, só tem 50 centímetros. E eu acho que é esta mudança que vamos fazer, é que não faz mal que isto esteja cheio de trotinetes. Está cheio de carros, e carros é muito pior, e os carros também param em cima dos passeios e andam em excesso de velocidade. Portanto, é natural que as bicicletas também façam imensas asneiras, e as trotinetes. Mas é brutal para a cidade, e na semana passada, por causa, já saíram uma série aparece nas notícias de vez em quando, poluição do ar, e quantas mortes é que existem devido à poluição do ar, não é? E, portanto... Alfredo, eu tinha aqui 2 desafios. Primeiro, quem nos está a ouvir, o cidadão, que vamos pensar num cidadão relativamente informado, que conhece bem esta questão do plástico, ou pelo menos sabe porque é que é imperioso fazer algo em relação a isso, mas, por exemplo, para além da eventual poupança de água, que é também uma matéria que nos últimos anos tem surgido como tentativa, houve várias campanhas até para haver poupança de água, num contexto de seca, o que é que um cidadão, Alfredo Cunhal Sandin, o que é que sugere que faça como seu comportamento e na sua comunidade e no seu próprio exemplo? Isto é a primeira pergunta, já lhe faço uma segunda relacionada com esta. Então, o que eu acho que nós temos que fazer em relação à seca é plantar água. Nós temos a seca derivada das nossas próprias ações e da destruição dos ecossistemas. Tenho poucas dúvidas disso. A água planta-se, precisamos evidentemente de olhar os problemas com realismo. Não é a questão da água doméstica, de uso doméstico, é uma gota de água. A questão tem que ver com a forma como nós estamos a usar a água, essencialmente na agricultura e na indústria. Onde há mais perdas. Onde há mais perdas, onde há mais contaminação, onde há mais efeitos nefastos de compactação, de erosão do solo. A questão tem que ser colocada aí. Nós temos um paradigma completamente errado. Nós achamos que só podemos produzir comida com água. A natureza não precisa de água canalizada para produzir comida, e esse deve ser o nosso exemplo. É uma questão de fundo. Para isso precisamos, obviamente, de ter exemplos, e é nisso que eu pessoalmente estou empenhado em tentar, sem certezas, mas experimentar exemplos técnicos. Enfim, atuações diferentes na questão fulcral, por exemplo. É onde a ciência entra também aqui, não é? O mais possível. Evidentemente, a ciência está muito afastada, muito dominada por interesses muito desviados e muito, enfim, erróneos, que nos têm levado a mais secas, a mais destruição, a menos clima, a menos casa. A segunda pergunta tinha a ver com esta distinção quase cidade-campo, porque parece, no início do programa, quase que me fui levado para um contexto não citadino, de um contacto muito puro com a natureza, de uma relação muito respeituosa entre o ser humano e a natureza, e na cidade vemos se calhar um atropelamento humano face ao contexto, mas não temos que abandonar as cidades para vivermos neste nosso planeta. É preciso abandonar as cidades, por exemplo? Eu acho que sim, que é preciso abandonar as cidades. Houve um político grego que tomou essa medida já há muitos anos e pôs 80% das pessoas novamente no campo. Foi a altura em que a Grécia foi mais próspera, em que se criou Atenas, por exemplo, e só 20% ficaram nas cidades. O afastamento das pessoas da realidade natural do nosso planeta é um problema gravíssimo, para além da educação, para além da falta de exemplos, para além da falta de mestres. O afastamento é incontornável que hoje nós vivemos na cidade, e é incontornável que nós homens somos capazes de criar narrativas que são muitas vezes fantasias. Nós levantamos os pés do chão. As pessoas não têm hoje a possibilidade de interagir, de ser de alguma maneira imbuídas do espírito que está também na natureza. E esse contacto, principalmente, dizem as pessoas que trabalham a questão da educação até aos 6 anos, é fundamental. Antes da racionalização. Nós temos que pôr o nosso lado direito do cérebro a funcionar, não apenas o material, o de esquerdo.
E isto é uma questão fundamental nesta mudança, porque sem educação, sem trabalharmos a educação, enquanto nós continuarmos a trabalhar, por exemplo, o telemóvel trabalha com um sistema binário. Ainda hoje o grande mestre Ernest Gödel nos evidenciou isso. A natureza não tem, o universo não tem um sistema binário, tem um sistema tridimensional. Só isto é uma questão fundamental. Nós estamos a criar uma espécie que permanentemente tenta suicidar-se deste planeta. Eu sou daqueles que acredito que não vai ser possível, porque nós já fizemos tantas tentativas, tantos erros, nós estamos condenados a acertar. E as variáveis são tempo e sofrimento. Mas também não acredito que seja o sofrimento, porque senão nessa altura já tínhamos aprendido. Portanto, o que nós temos é que mudar variáveis. E a proximidade dos cidadãos da realidade natural é fundamental. Sofia, temos que sair das cidades? Não, acho que deveríamos sair mais das cidades, mas eu acho que nunca se pode voltar para trás, não é? Tem que se voltar para a frente, tem que se continuar em frente e tem que se encontrar em frente com criatividade e soluções, as soluções que vão aparecer. Vamos ter que ser nós a inventá-las. Agora, tirar as pessoas todas da cidade, como não é possível, não sei se vale a pena sequer pensar nisso, porque o movimento do mundo nos últimos 50 anos é exatamente o oposto, não é? E hoje em dia já há mais pessoas nas cidades do que no campo. Portanto, acredito que não. Agora, mas não impede que eu concorde perfeitamente que o que nós precisamos é ter contacto com a natureza, e tendo contacto com a natureza, respeitando-a mais. Mas isso pode, se calhar, acontecer de maneiras diversas de sairmos todos da cidade, porque senão também depois, coitado do campo, com estas pessoas todas lá, porque também somos milhões agora, não é? Somos felizes na cidade. Não somos felizes na cidade. Como que em harmonia com a natureza, do ser humano com a natureza, Mário Lajinha compôs uma melodia com que terminamos geralmente este programa, enquanto ouvimos as sugestões dos nossos convidados. Alfredo Cunhal Sendinho, quer-nos sugerir algo sobre este tema que estivemos a conversar hoje? O mais possível, eu ia sugerir o grande marco de pensamento que surgiu do James Lovelock quando nós vimos pela primeira vez a nossa casa à distância, quando fomos à Lua. É um documento absolutamente revelador que tem o título de Revenge of Gaia e que eu aconselho vivamente a todas as pessoas para lerem o livro que o Lovelock escreveu em 1971, se não me engano. Sofia Guedes Vaz? Eu sugeria que as pessoas que têm Facebook se fizessem amigas da Greta Thunberg e seguissem, porque ela todos os dias põe coisas interessantes e é uma maneira de nos motivarmos a participar mais e fazer aquilo que tinha dito, que é sermos cidadãos mais ativos. Sofia Guedes Vaz, Alfredo Cunhal Sendinho, obrigado pela vossa presença neste Da Capa à Contra Capa, um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Pode ouvir sempre às 9h30 da manhã de sábado, mas também pode nos transportar de uma maneira relativamente simples e sem grande poluição, até ver, com os podcasts e através do site da Renascença em rr.sapo.pt. Este programa tem genérico original de Mário Lajinha e participaram nele, além dos nossos convidados, Carlos Alberto Vermelho, ainda André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana com outro tema.